segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Todos encontraram? Olha para o seu irmão ao seu lado, vê se ele está com Bíblia, trouxe Bíblia. Se ele estiver sem Bíblia, compartilhe com ele a palavra de Deus. Amém? Diz a palavra de Deus. É esta. Opa, eu estou vendo folhinha. Não tem gente procurando aí. Amém? Tudo ok? Nossa irmã lá está procurando. Amém? Vamos lá. É esta a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque, ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nós regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sedes perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Esse sede é de ser, tá? Verbo ser, de você ser o mesmo, ter o mesmo parecer, uma mesma ideia, viver em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo ou beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Podemos assentar. Aleluia. Quero louvar a Deus com esse hino. Os irmãos souberem, me ajuda. Você não sabe, fica ligadinho aí a um louvor que fala bastante ao nosso coração. Glória a Deus.
fez tudo por mim. E ministrar o louvor que vem do coração. Quero adorar, quero adorar. Adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender. E na tristeza motivos demais para cantar. Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus, até o fim. O teu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes de onde vim, não me importa para onde for. Jesus, meu guia, minha história, e eu te ofereço meu viver, Senhor. Ofereça o seu melhor para Deus, o seu tudo, seu interior, sua alma, seu espírito, seu corpo, não importando para onde vá, mas que louve a Deus, aleluia. Quero adorar aquele que fez tudo por mim e ministrar o louvor que vem do coração. Quero adorar, quero adorar. Adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender. E na tristeza motivos demais para cantar. Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus, até o fim. O meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me perguntes de onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, e eu te ofereço meu viver, Senhor. Senhor, o meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Te adorarei de coração. Não me perguntes de onde vim, não me importa para onde vou, Senhor. Eu te ofereço meu viver. Aleluias. Meu viver, Senhor. Meu viver, a ti entrego meu viver, Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Queridos, esse louvor ele fala muito no meu coração, porque a Bíblia diz que o servo de Deus é como um vento. Aleluia. E um vento você não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. É como se fosse Abraão, que foi chamado por Deus por uma terra que ele não sabia para onde ia.
Deus só falou para ele assim, ó: caminha, vai, e eu serei contigo, e ainda te faço uma promessa: você vai ser pai de uma grande nação, né? Deus tem promessas para cada um de nós. Deus tem promessa de nos usar com grande especialidade, com grande instrumentalidade da parte dele nessa terra tão adversa que nós estamos vivendo no dia de hoje. Uma cidade tão má, tão violenta, com bastante frieza no coração, mas eu acredito que existe um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que ouve a voz de Deus e pode fazer a diferença diante de toda e qualquer nação. E esse povo se chama a Igreja de Cristo. Esse povo se chama, povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação, povo adquirido, que foi transformado pelo Senhor. E Paulo, escrevendo a segunda carta aqui aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, ele vai dar a bênção apostólica. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, para nossas vidas, para a edificação das nossas vidas. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, porque havia dissensões, havia divisão no meio do povo. Uns diziam que era de Paulo, outro de Apolo, outros de Jesus Cristo. Havia adultério, havia promiscuidade, havia uma série de coisas e acontecimentos na primeira carta. Paulo corrige, depois na segunda carta vem fazendo um agradecimento e fazendo algumas ressalvas doutrinárias para o povo de Israel, para a igreja que se situava em Corinto. E eu trago para a nossa meditação hoje, nessa noite, falando no versículo 13: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aí ele faz uma exclamação: amém? Amém, irmãos? Amém. Seja conosco. O que é a graça de Deus, irmãos, sobre nós? Você vai ver Deus ordenando Moisés a falar com Arão e seus filhos para abençoar o povo, lá em Números capítulo 6. E depois que Moisés e Arão e os filhos de Arão abençoassem o povo, Deus aí ia derramar das bênçãos sobre a vida da igreja, no caso do povo de Deus lá no Antigo Testamento. Aqui para nós também não é diferente. Quando nós impetramos a bênção apostólica, irmãos, que a gente fala assim: estenda as mãos, e a gente declara, abençoando a igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja. Essa palavra, irmãos, ela tem poder quando sai da boca do ministro de Deus, sai da boca do anjo da igreja também, preferencialmente, mas tem poder, e nós devemos receber isso como uma palavra abençoadora para nós, para que possamos resistir os dias maus que estamos vivenciando. Que a graça de Deus seja sobre cada um de nós. O que é graça, irmãos? Todos nós sabemos que a graça é um favor imerecido de Deus, como diz Efésios capítulo 2, pela graça nós somos salvos, mediante o que? A fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não pelas obras que nós fazemos, para que nós não venhamos nos vangloriar, mas vem da parte do Senhor, porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas assim também como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem, o último Adão, recebemos dele a graça, para que não fôssemos condenados com este mundo, nem com os demônios, nem com o diabo. Então a graça é um favor que nós, é um favor imerecido, aquilo que nós não merecemos, sem benemérito, não é algo que você possa fazer para merecer tal coisa. Ninguém poderia, Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer que poderia morrer pelo perdão de pecados da humanidade. Jesus, o Deus encarnado, esvaziou-se da sua glória, habitou entre nós e morreu na cruz, se fazendo maldição pelos nossos pecados. Graça é favor imerecido, nós não merecemos.
Irmãos, quando nós, servos do Senhor, somos usados por Deus em alguma área da nossa vida, ou alguma área da igreja, se você canta muito, glória a Deus. Se você prega muito, glória a Deus também. Se você é usado em revelação, glória a Deus. Se você é usado em profecia, se Deus ajuda você ou usa você para revelar coisas inefáveis ao seu irmão, para poder admoestá-lo ou edificá-lo, chamá-lo a atenção, para que seja curado, seja abençoado, irmão, tudo isso é por graça. Nós não merecemos. Não é porque você é bom, não é porque você é santo demais. Às vezes você não está nem buscando, mas Deus está te usando pela sua graça. E por essa graça, irmão, nós temos que glorificar, exaltar e enaltecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque estávamos condenados com o mundo, mas pela sua graça, mediante a fé, alcançamos salvação em Cristo Jesus. E muitos irmãos se vangloriam com essas coisas. Um pastor conhecido meu, certa vez, ele falando, o irmão teve uma manifestação de demônio na igreja. Muitos oraram e aquele demônio não foi expulso. E ele foi lá, colocou a mão, expulsou o demônio e disse: se eu não estivesse aqui, esse demônio não seria expulso. Ele tomou a glória de Deus para si. Quem somos nós, irmão, que reclama o homem senão do seu pobre pecado? E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é o quê? É mentiroso. Então nós somos falhos, irmãos, porque a nossa natureza corrompida não nos leva ao pecado e à morte. Mas aonde abundou o pecado, superabundará a graça em Cristo Jesus. Então a graça é algo que tem que ser, irmão, fundamental na minha vida e na tua vida. Por mais que as pessoas possam elogiá-los, por mais que você seja perfeito, como diz aqui o apóstolo Paulo, eu quero que vocês sejam perfeitos, dentro da mensagem original, fala, eu quero que você seja aperfeiçoado, Marcos, na fé. A sua perfeição tem que ser, como eu sempre digo aqui, você tem que ser mais cristão hoje do que ontem, e amanhã mais cristão do que hoje, porque a sua santificação é algo progressivo. Você tem que buscar a Deus constantemente, se aproximar de Deus constantemente, ler a palavra constantemente, jejuar constantemente, se submeter constantemente, se autonegar constantemente, porque fazendo assim, você vai pegar sua cruz, vai seguir o Senhor Jesus, e Ele vai te usar com grande poder e também autoridade. E aquele que é usado com autoridade não toma a glória de Deus para si, porque ele é carente da graça. A graça de Deus faz parte dele. E outra coisa, irmãos, que nós precisamos rever dentro dessa graça, para que nós vigiemos nas nossas ações, porque muitas vezes nós podemos ser acometidos de sermos usados pelo inimigo. Não é isso que Paulo fala, irmãos, filhinhos, não dê lugar ao diabo. A palavra de Deus nos adverte isso, porque nós somos falhos. Por isso que temos que estar constantemente em vigilância na nossa vida espiritual. Por isso que Deus nos usa por graça e misericórdia, e não porque somos perfeitos. Amém, irmãos? Amém? Então, quando você receber a bênção apostólica no final de todo o culto, receba essa palavra, irmãos, com muita fé, para que seja abundante a graça de Deus sobre a sua vida e que você consiga suportar as armadilhas que o diabo tem colocado sobre a vida dos servos de Deus. E eu repreendo agora no nome de Jesus, juntamente com a igreja, que não vale nenhum encantamento contra os filhos de Jacó, que nós fiquemos vigilantes, irmãos, para que não entremos em tentação. Amém, queridos? Sejamos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Outra coisa também que nós recebemos da bênção apostólica, o amor de Deus.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, olha que imenso amor que Deus manifestou na cruz por mim e por você. O amor benevolente do Senhor sobre a tua vida. Olha aqui, abra sua Bíblia aí, Números capítulo 6. Versículo 24 em diante. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Que nome é esse? Aquele que está lá em 2 Crônicas 7,14, que fala o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Qual o meu nome? Povo de quem? De Deus. Se você é povo de Deus, irmãos, você é propriedade de Deus, você é feitura de Deus, coroa da criação de Deus, posse de Deus, imagem e semelhança de Deus, instrumento de Deus. Você também é embaixador de Deus nessa terra. Você pertence a Deus. E como é que Ele mostrou essa posse sobre a sua vida e sobre a minha vida? Esvaziando a sua glória e morrendo na cruz do Calvário por mim e por você, se fazendo maldição, para que você hoje sentasse mediante a príncipes e gozasse da autoridade, do poder, da ousadia, da presença, da unção do poderoso Deus sobre a vida de cada servo de Deus. Então eu recebo a graça de Deus e a salvação por essa graça mediante a fé, e recebo também de Deus o grande amor dele manifesto sobre as nossas vidas. Lembre-se sempre desse amor, irmãos, o valor que você tem, para que você se deixe perder pelo meio do caminho. Porque quando entramos na casa de Deus, irmãos, e não guardamos os nossos pés, nós saímos iguais ou pior do que entramos. Mas quando eu entro na casa de Deus para ouvir a sua voz, para ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem ministrado ao coração da igreja, eu saio daqui regozijante, dizendo: eu não mereço, mas eu tenho graça sobre mim. Eu não mereço, mas mesmo assim Deus me ama. Eu não mereço, mas Ele não me abandona. Eu não mereço, mas Ele tem cuidado de mim. Eu não mereço, mas Ele tem derramado as suas bênçãos sobre a minha vida, porque eu vivo pela graça e pelo amor de Deus. Então essa palavra tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então quando você receber aqui a bênção apostólica, irmão, eu tenho certeza que você não vai receber mais, talvez alguns, não todos, é claro, não da mesma maneira que você tem talvez recebido. O pastor, vamos dar a bênção apostólica, e às vezes um já vai saindo. É ou não é? Então receba a sua bênção no nome de Jesus. Glória a Deus. E para finalizarmos, e receber o que também? A graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Nós começamos a estudar agora na lição do trimestre da escola dominical, falando sobre o pentecostalismo, falando sobre Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Falamos hoje. Domingo que vem falaremos sobre um outro item, sobre o Espírito Santo de Deus. Agora, comunhão, o que é comunhão? O que é você ter comunhão com o Espírito Santo? O que é comunhão? Se eu estou de mal com Elias, eu estou em comunhão com Elias? Sim ou não? Não. Eu quero o Elias lá e eu aqui. Eu não tenho comunhão.
com Ele. Nós somos um corpo, não esqueça disso. A igreja é um corpo de Cristo, aonde o cabeça é quem? Jesus é o cabeça. Então, quando um membro do corpo está ferido ou doente, todo o corpo tem que sentir. Sim ou não? Tem que sentir. Você pode dizer para a sua perna: hoje você fica aí, o restante vai para algum determinado lugar? Você pode dizer isso? Não. Ter comunhão com o Espírito Santo de Deus é o estar atrelado a Ele, junto dele, caminhando com Ele, sendo orientado por Ele, sendo ensinado por Ele. Sentir a sensibilidade dele ter gemidos inexprimíveis pela minha vida tão falha, que só está sustentada pela graça e misericórdia e amor de Deus sobre mim. Eu preciso estar atrelado ao Espírito Santo e falar: Espírito Santo, eu não tenho te sentido a tua presença, eu não tenho ouvido a tua voz, eu quero sentir algo diferente, porque eu não sou uma pessoa natural, eu sou uma pessoa espiritual, eu sou um cidadão do céu, e você, meu irmão, só vai sentir essa diferença se você tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus. Senão você vai ser uma pedra de gelo. Eu me incomodo particularmente se eu estiver no culto, eu sentir que o culto está frio, e eu falo assim: eu não estou sentindo nada. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu quero sentir tua presença nesse lugar. Eu quero sentir o teu renovo. Eu quero sentir a presença da tua unção. Eu quero que as brasas peguem fogo da tua glória. Como diz, eu quero que a fumaça da tua Shekinah seja presente no meio do templo, e todos sintam a tua presença, e as pessoas sejam transbordadas com a unção do teu Espírito Santo, pessoas sejam batizadas, pessoas sejam curadas, irmão, independente de orar, mas ela está ali na presença de Deus, louvando ao Senhor, e Deus manifesta a cura para a glória do seu santo nome. É ter comunhão com o Espírito de Deus. Tem diferença, meu irmão. Tem diferença. Diferença, muita diferença. Eu já contei para alguns aqui que uma vez eu estava ministrando na escola bíblica dominical, e a irmã começou a chorar aqui na frente. Não foi aqui nessa igreja, foi em outra igreja. E ela começou a chorar: tá tudo bem, minha irmã? Aí ela: eu acabei de ser curada aqui agora, porque eu não estava enxergando e agora eu estou enxergando. Glória a Deus, irmãos. A irmã foi curada, porque às vezes nós hoje atribuímos que Deus só cura no culto do clamor, Deus só cura no culto de libertação. Irmão, Deus cura a todo tempo, qualquer momento, seja na EBD, seja no culto de criança, seja no culto de mocidade, adolescente, não importa. Deus quer operar no meio da sua igreja a todo tempo. Se você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, Ele vai ministrar, Ele vai operar, Ele vai agir, Ele vai efetuar, e o nome do Senhor será glorificado, porque Deus quer, procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade, que se colocam na posição da instrumentalidade de Deus em suas mãos. Se você tem comunhão, irmãos, com o Espírito de Deus, você vai perceber todas essas coisas. Você vai perceber essa presença. Mas não é só também, ó irmão, eu senti a presença, glória a Deus, né? Mas e aí? E o que passa dali? É ou não é, irmãos? Tem um texto na Bíblia que fala que Paulo, Elias, esses homens, eles possuíam a mesma natureza que eu e você. Tiago fala isso? Possui a mesma natureza que eu e você temos. Nossos irmãos do passado, eles não eram extraterrestres, não. Eles eram pessoas naturais.
mas pessoas que se inclinaram para Deus, que viveram a graça com intensidade, viveram esse amor de Deus e viveram também essa comunhão com o Espírito Santo. Como foi ministrado aqui de manhã, olha, as pessoas, conforme Pedro ia passando, iam para debaixo da sombra dele para serem curadas. O retalho da roupa de palma era levado para poder ser curado. As pessoas oravam e caía fogo do céu, e muitas coisas foram feitas para a glória do Senhor. E qual o legado e a história que nós, do século 21, Igreja Parque São Roque, vamos deixar para aqueles que vierem depois de nós, se até lá Jesus não voltar? Precisamos deixar uma igreja incendiada pelo Espírito de Deus, na comunhão, para aqueles que entrarem por essa porta, dizer: eu senti a presença de Deus naquele lugar, Deus falou comigo naquele lugar, há profeta de Deus naquele lugar, há profetisas de Deus naquele lugar, há irmãs cheias do Espírito naquele lugar, usadas em revelação e tantas outras coisas mais. Há irmãos jovens cheios do Espírito de Deus, porque estão em comunhão com Ele, se abdicando das coisas prazerosas da carne e se enchendo da presença do Senhor. Só assim, irmãos, alcançaremos as bênçãos de Deus. Então, irmãos, saia daqui hoje com esse pensamento diferente. Tudo que você faz para Deus é pela graça e não pela sua capacidade. O que você faz para Deus. O que você faz é porque o amor de Deus te alcançou. E o que você faz é porque por algum determinado momento você se deixou ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não percamos essa aliança, não esfriemos na fé, antes sejamos constantes, irmão, da nossa vida espiritual. Que aí a graça de Deus, a consolação do Espírito Santo, o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo vai ser com toda a igreja no nome de Jesus. Amém, queridos? Fique com esta palavra da parte do Senhor nessa noite, tá bom? Leve isso para a sua casa, medite. Eu acredito que se cada um de nós fizer a nossa parte e sermos dependentes do Senhor e termos fidelidade para com Ele em todo instante, Deus vai levantar grandes homens e grandes mulheres aqui nesse lugar. Amém? Agradeço a rica oportunidade de estar aqui ministrando.